profetizar dizendo que o profeta de Judá, ele foi até o reino do norte para poder entregar uma profecia para o rei lá, que na ocasião era Jeroboão. Esses episódios acontecem logo após a morte de Salomão e o reino se dividir, né? 2 tribos ficaram no sul, Judá e Benjamim, e as outras 10, reino do norte, né? Roboão, reino do sul, rei, e Jeroboão, no reino do norte, era o rei desta época, amém? Porém, igreja, o que aconteceu? Essa divisão do reino já estava profetizada. Quando Davi pecou, vocês lembram? Com Batseba, a profecia veio, né? A justiça do Senhor veio contra ele, e o Senhor falou para ele: o reinado não vai ser mais seu, nós vamos tirar esse reinado, porém não com Salomão em amor a ti, mas mais à frente já vai acontecer isso. Então, nessa ocasião aconteceu. Roboão, quando quis armar um exército para ir lá tomar as outras 10 tribos, o Senhor falou para ele: não vai, deixa como está, porque isso está acontecendo porque é a minha vontade. Então Roboão ficou quietinho lá com as suas 10 tribos, e Jeroboão então foi eleito rei das 10 tribos. Porém, o texto vai nos dizer aqui, a partir do versículo 25 do capítulo 12, o texto vai nos dizer o seguinte: Jeroboão entendeu algo meio diferente. Ele falou assim: o povo israelita tem o costume de adorar em Jerusalém, e Jerusalém ficou sendo a capital de Judá, ou seja, era território do rei Roboão. Aí ele pensou assim: se o povo começar a ir lá para adorar a Deus, eles vão se voltar o coração para ele e vão tomar aqui meu reinado, não vão querer mais ficar aqui, né? E vai voltar todo o reinado para Roboão. Então eu vou fazer algo diferente. Eu vou construir aqui alguns postos, alguns altares, e eles vão adorar aqui. E aí ele instituiu isso em 2 cidades principais, em Betel e em Dan. Aí olha o que ele fez. Como ele sabia que o povo tinha uma caidinha para o bezerro de ouro, né, que aconteceu isso quando ele estava no deserto, ele mandou construir 2. E o povo começou a adorar ali e se perverteu. Aí os sacerdotes levitas, vendo isso, o que eles fizeram? Deram linha na pipa e foram para Judá, para Jerusalém, subiram e abandonaram aquele local. Então todo o povo de Deus mesmo, os sacerdotes que eram levitas, foram para lá. Como não havia sacerdotes levitas, o que Jeroboão fez? Foi instituído por conta própria, conforme a vontade dele. E aquelas 10 tribos foram virando ali um povo pecador e um povo adorador de outros ídolos, e faziam tudo que aborrecia o Senhor. Então virou uma degradação espiritual muito grande naquelas 10 tribos. Diante disso, então, aí o que Deus faz? Vou mandar um profeta para lá. Lá não tinha profeta? Tinha, só que Jeroboão já não ouvia os profetas de lá. Então Deus falou: vou mandar um outro para ver se ele ouve. Porque a intenção de Deus, igreja, sempre é o quê? Que a gente se arrependa e volte para os caminhos do Senhor. E essa é a intenção de Deus para com Jeroboão. E a gente vai ver se deu certo ou não. Amém? Então capítulo 13, versículo 1. E eis que um homem de Deus chegou de Judá a Betel, por ordem de Yahvé, no momento em que Jeroboão estava em pé diante do altar para queimar incenso. O que Jeroboão era, igreja? Um levita, um sacerdote ou um rei? Um rei. Rei queima incenso no altar? Não. Então olha o que ele estava fazendo. Versículo 2, versículo 3, né? Ou melhor, parte B do versículo 2 ainda. Eis que na casa de Davi nascerá. Aí o seguinte aconteceu, versículo 2: e por determinação do Senhor, Yahvé gritou contra o altar. Está contra o altar esta condenação: altar, altar, assim fala Yahvé o Senhor. Eis que na casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, que imorará sobre ti, sacerdote dos altares idólatras, que hoje queimam incenso aqui, e ossadas humanas serão queimadas sobre ti mesmo. O
que aconteceu, igreja? Ele profetizou contra o altar. Amém? Naquele mesmo dia, versículo 3, deu-lhe um sinal afirmando: este é o sinal de que Yahvé falou: o altar se partirá e toda a cinza que está sobre ele se derramará. Quando o rei Jeroboão ficou sabendo que o homem de Deus bradava contra o altar de Betel, estendeu a mão e exclamou: prendei-o. Entretanto, o braço que estendera contra o homem de Deus ficou paralisado, como se tivesse secado, de modo que ele não conseguiu mais recolher. O que aconteceu? O homem de Deus, ele estava profetizando contra um altar que não era do Senhor. O altar foi o Jeroboão que fez aquele altar. E aí ele ficou bravinho e foi apontar: prendam. A hora que ele falou prendam, seu braço já ficou, já não voltava mais, né? Aí continua o texto e diz assim, ó, olha que interessante, versículo 5: em seguida o altar se partiu e toda a cinza se derramou no altar, exatamente de acordo com o sinal que o homem de Deus havia profetizado por ordem do Senhor. Então o homem de Deus acabou de avisar o que iria acontecer, e o que aconteceu? O homem de Deus acabou de avisar. Amém? Começa a prestar atenção nisso aí. Então o rei rogou ao homem de Deus: aplaca, eu te suplico, a ira de Yahvé, teu Deus, e ora por mim, para que meu braço volte a ser como era. Ele pediu uma oração. Tá vendo? Por quê, igreja? Por que as pessoas estão pedindo oração? Alguém sabe? Por que ele pede oração? Não tem comunhão com Deus, por isso pede oração. É assim, pastor? É? Veja bem, eu preciso de um favor do Cadu. Aí digamos que eu nem conheço o Cadu. O que eu vou fazer? Pedir para quem tem intimidade com o Cadu. Oh, vai lá e fala com o Cadu se ele pode fazer tal coisa para mim, que eu não tenho intimidade com ele, nem conheço ele, como é que eu vou pedir alguma coisa? Então basicamente é por isso que as pessoas ficam. Pode ver que os ímpios ficam falando para a gente: ora por mim, não é assim? Olha o faraó no Egito, quando o povo estava saindo, queria sair, né? E falou assim: não, nós vamos embora. Eu falei assim: não, vocês querem só adorar? Pode ir lá, adora e ora por mim também. É assim que o povo faz. Eles querem que fique orando por eles, porque não conhece a Deus e não tem comunhão, não tem intimidade com Deus. Por isso, pede para os outros. Continua e diz assim, ó: o homem de Deus fez o que então, igreja? Orou ao Senhor, e o braço do rei se recuperou e voltou ao normal. O que Deus fez, igreja? Exerceu misericórdia. Como um ato de quê? Como um ato para que ele tivesse consciência de que aquele homem era um homem de Deus e que aquilo tudo era verdade. Foi algo que foi feito para ver se ele entendia e ele acreditava naquilo que tudo estava acontecendo. Porém, olha o que acontece, versículo 7: e o rei convidou o homem de Deus: vem comigo à minha casa para te alimentares e refazeres tuas forças, e eu te recompensarei. Mas o homem de Deus replicou ao rei: mesmo que me desse metade do teu reino, e eu não seguiria em tua companhia, tampouco comeria pão, nem saciaria minha sede neste lugar, porquanto recebi de Yahvé a seguinte ordem: nada comerás, nem beberás, nem voltará pelo caminho por onde fores. E o homem de Deus retornou por outro caminho, sem passar a segunda vez pelo caminho que conduzira a Betel. Em Betel, igreja, morava um profeta já idoso, diz o versículo 11. Seus filhos vieram contar tudo que o homem de Deus havia realizado naquele dia em Betel, e compartilharam também as palavras que o homem de Deus havia dito ao rei. Então seu pai indagou em que direção ele seguiu, e os filhos lhe mostraram o caminho que tomaram o homem de Deus que viera de Judá. Solicitou o profeta a seus filhos: selai o jumento. E eles selaram o jumento, e o pai o montou. Partiu em busca do homem de Deus e encontrou-o sentado debaixo do carvalho. Aproximou-lhe e perguntou: és tu o
Judá? E ele respondeu: sim. Em seguida o profeta convidou: vem comigo à minha casa para comer alguma coisa. Igreja, você percebe que foi o mesmo convite que o rei fez para ele? Você percebe que é interessante isso aí? Presta atenção. O que Deus falou? As ordens que Deus deu para ele: ó, você vai e não volta pelo caminho que você foi. Você não bebe água e você não come nada neste lugar. 3 coisas bem claras. Quais foram os convites que ele teve? Vem saciar sua sede, vem comer. É justamente aquilo que não podia ser feito. Olha que interessante. Podia ser oferecido qualquer coisa. O rei poderia ter falado assim: ó, vou te mandar aqui para você ouro e prata, né, como forma de agradecimento. Você vai sair daqui rico. Vou te dar uns cavalos, vou te dar uma carruagem, vou te escoltar, não. Ou vem comigo, vamos comer e vamos beber. Ou seja, é tudo o que Deus ali falou para ele. É a proposta de Satanás. Ou seja, o que Satanás quer? Ele quer nos tirar do caminho, ele quer nos tirar do propósito, ele quer fazer com que a gente não cumpra o que Deus colocou diante de nós. Então, por que eu estou falando, pastor, mas eu não vi Satanás ainda? Eu estou falando porque o mal sempre age através das pessoas. Do mesmo jeito que Deus está usando o profeta, o mal também está usando as pessoas. Então, presta atenção. Deus usa pessoas e o mal também usa pessoas. Claro que as pessoas, você vai ver, esse homem de Deus aqui, ou melhor, esse profeta velho, ele era um homem de Deus e ele era um profeta. E ele estava sendo usado, porque no final vocês vão ver que ele se arrepende. E a palavra vai nos mostrar aqui claramente: ele se arrepende de ter feito isso. Então você vê que ali há uma intenção por trás que a pessoa não consegue controlar. E o texto diz então, igreja, que ele faz a mesma proposta. E o que o homem de Deus responde no versículo 16? Mas o homem de Deus recusou, explicando: não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa, tampouco poderei comer pão, nem beber água contigo neste lugar, porque assim me foi ordenado pela palavra de Yahvé: ali não comas pão, nem beba água, tampouco retorne pelo caminho onde vieste. Aí o versículo 18 diz assim: contudo o homem idoso lhe respondeu: eu também sou profeta. Então presta atenção. Quando a gente vai ouvir algo de um ímpio e a gente tem convicção da nossa fé, a gente geralmente rejeita. Mas quando é um crente falando, aí a coisa fica mais molinha, né? Diga-se passagem, aquela situação em que Isaías, o próprio Isaías, ele foi chamar uma família, os recabitas, para beber dentro do templo. E os recabitas falaram: não vou não, porque o nosso pai assim me ensinou. E Deus falou assim: ó, tá vendo? Esses homens, eles obedecem mais o ensinamento dos seus pais do que o meu povo obedece ao meu. Então a gente entende o quê? Muitas vezes vai vir os convites, mas se a gente tiver convicção mesmo, a gente nega. Mas quando é um crente falando, ou um profeta, o coração dá uma amolecidinha. A gente tende a querer acreditar, mesmo sendo profeta. E para piorar, ele apelou: eu sou profeta e um anjo. Pensa no povo que gosta de anjo, é o povo de Deus. Não pode falar em anjo, o povo de Deus fica doido. A igreja está lá e o pregador ou que está ministrando fala assim: o Senhor Jesus está aqui. E a igreja está normal. Aí olha o anjo, rapaz, a igreja pega fogo. Jesus está tranquilo, mas quando o anjo chega, né? Olha o anjo ali, vixe, aí pronto, começa o negócio. Por quê? Porque o povo gosta de fantasiar. E o profeta aqui falou que então um anjo que falou por ordem do Senhor. É por isso que Paulo fala assim, ó: se alguém lhe pregar outra mensagem que não seja essa que nós estamos pregando, até mesmo que seja um anjo, seja isso anátema.
maldição. Porque vai acontecer, né? Vai acontecer. E a palavra também nos ensina, né? Satanás pode até se transformar em um anjo de luz. Então, vamos esquecer esse negócio de anjo. Nosso negócio é com Deus. Os anjos servem ao Senhor, assim como nós servimos, são conservos nossos. Diz a palavra assim: o anjo me falou por ordem do Senhor: fazei-o voltar comigo à tua casa, para que coma e beba, para que coma pão e beba água. Todavia o velho profeta não estava dizendo a verdade. Igreja, por que ele não estava dizendo a verdade? Porque a palavra de Deus diz o quê? Que a palavra é a verdade. E o profeta diz que a palavra do Senhor foi aquela. Então ele vem com outra palavra dizendo que é a verdade. Tudo que não é a palavra de Deus é o quê? Mentira. Bem simples. Então o que ele estava dizendo não era a verdade, era uma mentira. Amém? E o texto é bem claro em nos dizer isso, que ele estava mentindo, não é isso? Ou não estava dizendo a verdade. Versículo 19: diante disso o homem de Deus voltou com ele, igreja. Ele acreditou mais na palavra do profeta velho do que na palavra de Deus. E tem gente que é assim: a palavra de Deus está dizendo uma coisa e o profeta está dizendo outra, e a pessoa acredita no profeta e deixa de acreditar na palavra. Por quê? A palavra está dizendo o que ele não quer fazer, e o profeta está dizendo o que ele quer fazer. Ele está com sede, então ele quer beber água. Ele está com fome, ele quer comer, e a palavra de Deus está dizendo: não come, não bebe. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então nos dias de hoje é a mesma coisa. Quando a palavra de Deus nos confronta a fazer algo que a gente não quer, a gente prefere fazer o quê? Algo que a gente quer, né? Então mudando até o nome. Antigamente a regra, ou como eu posso dizer, o jargão para o evangelismo era: Jesus te ama. Não é isso que todo mundo dizia? Jesus te ama, Jesus te ama. Já mudaram a coisa, agora está que jeito? Jesus te aceita. Querendo dizer o quê? Que você está no pecado, permanece no pecado e vem pecar na casa do Senhor. Isso é o quê? Mentira, engano. Aí você acha que a pessoa prefere ouvir Jesus te ama, mas você tem que se arrepender? Ou você acha que a pessoa prefere ouvir Jesus te aceita e você vem e permanece como está? O que você acha que fica mais prazeroso de ouvir? Você acha que vão acreditar em quem? Aí a pessoa fala assim: eu montei a minha igreja aceita todo mundo. E o que está ouvindo não compreendeu ainda que essa igreja não é nossa, essa igreja é do Senhor. Então, na minha igreja eu faço o que eu quero, na igreja do Senhor é conforme a palavra dele diz. Amém? Então eu preciso entender isso. Se eu procuro uma igreja de acordo com a minha vontade, vai ter, claro, homens têm igreja, mas a única igreja verdadeira é a do Senhor. Então, na do Senhor é conforme a palavra dele. Na dos homens, aí eu faço o que eu quiser, né? Aí eu fico instituindo coisas. Isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve, vamos fazer assim, vamos fazer assado, tranquilo. Mas na igreja do Senhor é conforme a sua palavra. Aí a palavra de Deus diz, igreja, que diante disso o homem de Deus fez o quê? Ele voltou e comeu pão e saciou a sua sede. Versículo 20 diz assim: quando estavam assentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso, que havia feito o homem retornar. E ele clamou ao homem de Deus, que tinha vindo de Judá: assim fala Yahvé, porque fostes rebelde à palavra de Yahvé, e não cumpriste a ordem que dera o Senhor teu Deus, mas voltaste e comeste e saciaste a sua sede no lugar sobre o qual te havia prevenido, não comerás e nem beberás ali, por isso o teu cadáver não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Presta bem atenção no que ele disse. Ele olhou para o homem de Deus, o profeta velho, e falou assim: presta atenção, assim fala o Senhor, porque fostes rebelde a palavra de Yahvé, não cumpristem a ordem que o Senhor te dera,
mas voltaste a comer, saciaste a tua sede aonde? Sobre o lugar a qual Deus havia te prevenido. Vocês entendem quando o pastor fala assim, gente, se prepara, que o que está acontecendo aqui, o que está sendo falado, vai acontecer lá fora? O que é isso? Prevenção. É prevenir, né? Eu não estou aqui expondo o Felipe, não, mas ele está ali todo machucado e ele sabe que foi por quê? Porque ele não ouviu a palavra. Na quarta-feira eu falei para ele, Felipe, vem devagarzinho, você ainda não tem prática na moto, você vai cair e você vai se ralar todo. Na quarta-feira, na quinta, o que aconteceu? O que foi falado na quarta. Isso é notório, é visível com os olhos, mas eu tenho alertado a igreja de várias formas, de várias coisas. Qual que é a diferença? Os arranhão do Felipe, a gente pode ver, e a vida esbagaçada por desobediência a gente não consegue. É só essa a diferença. Então, o homem de Deus, ele foi lá para quê? Para alertar o rei, que o rei estava em quê? Em desobediência. E o que ele fez? Desobedeceu. Vocês estão entendendo? Por isso a palavra de Deus para orar e vigiar o tempo todo. Mesmo que a gente está sendo usado por Deus, a gente tem que continuar vigiando. Mesmo que Deus está nos usando, a gente tem que continuar vigiando. Porque o inimigo, igreja, ele quer levar a gente para junto dele. E de que forma que ele vai fazer isso? Nas brechas. E que brecha que foi essa que o rapaz deu? Ele desobedeceu uma ordem expressa do Senhor. E a palavra de Deus fez ele relembrar isso várias vezes. Quando ele chegou lá, que ele acaba de profetizar contra o altar, aparece o rei. Então o rei manda prender o braço dele, fica ali ressequido. Ele clama ao rei, para o rei orar, para o profeta orar, o profeta ora, o braço volta ao lugar, que o rei fala: vamos comigo, vamos comer, vamos beber. Primeira coisa, ele já viu o que? Estão me tentando. Agora veja bem, se o rei, que era um homem idólatra, que na verdade ele estava agindo como um homem ímpio, como um homem rebelde, está dando a mesma instrução, que depois o profeta vai dizer que foi o anjo. Então a gente precisa ficar o quê? Atento, a proposta foi a mesma. Como é que Satanás vai usar a mesma proposta de Deus? De maneira nenhuma. A proposta vai ser semelhante, a proposta vai ser parecida. E o que? Sabe qual foi a mudança da proposta, Cadu? A proposta primeiro era ímpia, depois ela se tornou uma proposta gospel. Foi só isso que mudou. Ela só virou gospel. A proposta era: vamos lá em casa beber água e comer. Aí estava seca demais. Aí ela se tornou gospel. Ó, eu sou profeta e um anjo me falou para você ir lá comigo comer e beber. A proposta era a mesma, comer e beber. O que se tornou gospel? Então cuidado com isso. Cuidado com o gospel. Cuidado com o que você ouve que contraria a palavra de Deus. E nos últimos dias, isso é o que mais vai acontecer. Isso é o que mais vai acontecer. É o que mais as pessoas querem ouvir nos dias de hoje. Faça conforme a sua vontade. E a vontade dele era o que? Saciar a sede e comer. Era o que ele mais precisava naquele momento. E é tudo que a gente gosta de ouvir. Faz conforme a sua vontade. Faz conforme a sua necessidade. Faz conforme o seu querer. Faz conforme você quer. É tudo que a gente gostaria de ouvir. Infelizmente, igreja, a palavra de Deus diz que a profecia que veio contra ele disse o seguinte: ele não ia ter o seu corpo enterrado junto aos seus antepassados, porque ele foi rebelde. Olha o que continua o texto, diz assim: assim que o homem, versículo 23, tá, igreja? Assim que o homem de Deus terminou de comer e de beber, tem cabimento? Ele está lá, presta atenção nisso. Ele foi lá, o homem de Deus, foi lá fazer o quê? Naquela cidade. Ele foi lá falar o Jeroboão do seu pecado, para que Jeroboão fizesse o quê? Se arrependesse e consertasse. Aí ele está lá comendo e bebendo. Vem a palavra do Senhor em cima do ato. O cidadão, em vez de cair por terra, clamando o perdão de Deus, o que ele faz? Acaba de comer e beber.
que estou pecando mesmo, vamos acabar de pecar. Que a palavra diz, quando ele acabou, primeiro ele recebeu a profecia, depois ele acabou de comer e de beber. Está dizendo aqui, não é? 23, né? Terminou ele, assim que o homem de Deus terminou de comer e de beber, o profeta idoso selou o seu juramento para ele. Ou seja, ele estava no pecado, ele estava contrariando, Deus foi lá, Deus alertou e ele fez o quê? Continuou. Infelizmente, a gente acha que não tem problema, vamos continuar, depois a gente resolve. Talvez ele pensasse assim, não, chegar lá quando eu voltar lá quando eu voltar para ajudar, chega lá eu me conserto com Deus, está tranquilo. Sempre a gente imagina assim, não imagina? Vai ter uma nova oportunidade, vai ter uma nova chance. A gente vem na casa do Senhor e ouve a palavra e fala o seguinte: ano que vem eu resolvo isso, semana que vem eu resolvo isso, mês que vem eu resolvo isso. E se a palavra confrontar muito, o que eu faço? Já nem volto mais. Com coisa que não ouvi, vai resolver. Foi o que Jeroboão estava pensando, né? Não vou ouvir e vai resolver. Fica olhando lá adiante, o texto continua com Jeroboão. E aí diz o seguinte, igreja, versículo 24: no caminho um leão o atacou e o matou, mas seu corpo não foi destruído, ficou estendido no chão ao lado do leão e do... Presta atenção, igreja, você acha por acaso que o leão era um assaltante? Você acha que o leão era um vingador? Você acha que o leão era um assassino? Não, o leão ele mata para quê? Para comer. E o jumento é um prato delicioso para o leão. E ele estava lá, matou o cara, ficou do lado do corpo. O jumento, o morto e o leão. Sabe o que Deus está mostrando? Que isso não foi uma ação natural, isso foi algo sobrenatural. E às vezes a gente fica olhando, querendo que o sobrenatural seja acompanhado de fumaça e luz piscante. Não é assim. É só você olhar. Vamos de novo para o Felipe, que vai ser meu exemplo nesses próximos dias. Ele cai de moto a uns 130 por hora no asfalto. De moto, no asfalto. Todo mundo que anda de moto sabe, para-choque é a nossa cara. E rala, levanta e sai andando. Isso é natural? Lógico que é natural. Poderia ter acontecido coisa muito pior. Certamente a mão de Deus estava com ele, né? Vocês lembram? Eu dei um testemunho aqui uma vez que eu caí também, que eu já falei, quem anda de moto é só esperar o tombo, que vai cair. Aquele dia foi diferente, eu saí escorregando que nem o Felipe, mas eu escorreguei em cima da minha carteira, estragou minhas moedas e minha carteira, eu não cheguei a machucar. Mas não é algo sobrenatural? Imagina, um homem desse tamanho sai arrastado e equilibrado em cima de uma carteira. Não tem cabimento uma coisa dessa. Então a gente precisa de compreender o que é natural e o que é sobrenatural. A pessoa cair, se arrebentar todo é natural. Agora a pessoa cair e ter os arranhões é sobrenatural. Só estava se cumprindo a profecia, né, Felipe? Só era para cumprimento da profecia. Que se machuca aí a profecia não ia ser profecia. Porque a profecia foi o seguinte: você vai cair e vai se ralar todo para você aprender. Então, né, se você vai se arrebentar todo, então não pode. A profecia tem que ser de acordo. Amém? Continua o texto e diz o seguinte: algumas pessoas, 25, que passaram por aquele caminho, observaram o cadáver estendido ali com o leão ao lado, e foram correndo informar a todos na cidade onde o velho profeta vivia. Assim que soube do fato, o profeta exclamou: certamente trata-se do homem de Deus, que desafiou a palavra de Deus. Viu que é bom? Falta pouca vez. Esse cara é louco, rapaz. Desafiou a Deus, viram comigo. A ideia dele foi basicamente isso que ele falou. Continua, diz o texto assim: porquanto o Senhor o entregou ao leão. Viram? O profeta entendeu o quê? Era espiritual, não era uma ação natural. O Senhor o entregou para o leão, que o feriu de morte, exatamente como a palavra de Yahvé o tinha advertido. Mais ou menos? Não, exatamente.
prontamente selaram. Partiu o profeta e logo encontrou o cadáver do homem estendido no caminho, com o jumento e o leão ao lado. O leão não tinha devorado o corpo daquele homem, nem atacado o jumento. Ergueu o cadáver do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e o conduziu para a cidade onde morava, para as lamentações fúnebres do sepultamento. E o profeta idoso enterrou o corpo do homem de Deus em seu próprio túmulo, e choraram por ele, exclamando: ai, ai, irmão meu. Depois de tê-lo sepultado, você veja bem, por que eu disse que o homem se arrependeu? Ele percebeu tudo que havia acontecido, por isso ele planteou, e ele deu uma honra para ele. Ele mandou colocar o homem de Deus lá na cova dele. Isso na época era uma honra. E ainda disse assim: ó, quando eu morrer, vocês colocam meus ossos juntos com o dele. Amém? Reconhecendo que aquele homem era homem de Deus. Aleluia. 31. Depois de tê-lo sepultado, encomendou a seus filhos: quando eu morrer, sepultai no mesmo túmulo em que foi sepultado o homem de Deus. Depositai os meus ossos junto aos ossos dele. Porque em verdade vos asseguro que se cumprirá toda a palavra que este homem profetizou por ordem de Yahvé, o Senhor, contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras da cidade de Samaria. Então, igreja, nesse momento, o profeta velho falou: esse verdadeiramente era um homem de Deus, e tudo que ele disse vai se cumprir. E quem estava observando tudo isso? O Jeroboão, que estava ali, sabendo de tudo, porque o profeta foi lá por causa dele. Aí continua o texto e diz assim, mesmo, versículo 33, tá, gente? Mesmo depois desses eventos, Jeroboão não se converteu do seu procedimento maldoso, mas continuou a designar dentre o povo, a seu bel prazer, sacerdotes para ministrar nos altares idólatras que erguia em toda parte. Jeroboão consagrava para esses altares todo aquele que tivesse a missão de virar sacerdote. É o que eu estou explicando para a igreja aqui. Ah, pastor, mas fulano de tal é pastor? É. Ser um pastor de Deus é uma coisa, e ser um pastor de homens é outra. Então, quem tem uma igreja, coloca quem ele quiser como pastor, mas na igreja do Senhor, só o Senhor escolhe. Então, é só essa diferença. Então, como os altares era Jeroboão que tinha feito, ele colocava quem ele quisesse. E quem ele escolhia? Quem tinha o intento em seu coração de virar um sacerdote. Agora presta atenção, o sacerdote naquela época era bem claro, o sacerdócio. O pessoal precisava ser da tribo de Levi, então não era quem queria. Tinha as características, e uma delas era essencial, você tinha que ser levita para ser sacerdote. Aí não, quem tem pretensão, eu estou querendo ser sacerdote, então vem cá, vou te ensinar, você vai ser um sacerdote. Foi o que aconteceu hoje, né? Nos dias de hoje está assim. A pessoa olha, aí como que ela sabe se o cara tem um dom para pastorado? É eloquente, é malandro e sabe pegar dinheiro dos outros. Aprovado. Olha as características. Só que as características do padrão de Deus: marido de uma só mulher, não dado ao vinho, que sabe governar o seu lar, que seja uma pessoa que tenha uma boa reputação, né? Que não seja. Então, está lá em Timóteo, várias as qualificações para ser um pastor conforme a palavra de Deus. Então, pastor, o cara está no terceiro casamento e é pastor. Ótimo, ele é pastor da igreja a qual ele pertence, não é o pastor do Senhor, porque no padrão do Senhor não tem esse tipo. É simples. Ah, mas então o pastor está roubando os outros. Ótimo, ele é um pastor que rouba, mas não é um pastor conforme a palavra. Então, conforme a palavra está aqui. Os pastores do Senhor são conforme o texto, conforme a palavra, né? Agora, conforme a vontade do homem, tem vários. Então a gente precisa de entender isso, igreja. Há uma diferença entre a igreja do Senhor e as outras igrejas, né? Não estou falando de denominação, estou falando de outras igrejas. A igreja do Senhor é uma só, independente da denominação. Existem as outras igrejas, amém? Da mesma forma que aconteceu aqui. Aonde deveria se adorar o Senhor e buscar a Deus nesse contexto era onde? Que cidade?
Jerusalém. E o que ele fez? Vou montar uma Jerusalém para mim. Vou lá em Betel e faço altares parecidos e contrato sacerdotes e faço igualzinho, né? É bem complicado, é igual as heresias de hoje. A pessoa querendo fazer um templo de Salomão e pôr levita lá que não é da tempo de Levi. Mais ou menos esse tipo de heresia. E o povo de Deus? Vamos lá conhecer. Vai lá conhecer históricos. Vai lá, professor de história. Então a gente precisa de entender. É bonito, ótimo. O que Jesus falou do templo que eles achavam muito bonito? Em 3 dias não vai sobrar pedra sobre? É bonito, mas não é a vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente é enganado porque quer. É legal, quer uma coisa bonita? Vai lá no Museu do Ipiranga, lá é um lugar bonito. Contexto histórico, não tem problema nenhum com Deus lá. É contexto histórico. Vai lá no palácio onde o governador mora, também é bonito, você vai ver que é um lugar bonito. Não tem nada, então, agora não. Eu vou conhecer os altares de Jeroboão para ver como é que é. Para com isso. Para com isso. Me convidaram, não tem problema nenhum. O que você vai fazer lá? O senhor está mandando você ir nesse lugar? Não, me convidaram. Então vai. Aceita os convites. Aí depois você convida para ele adorar em Jerusalém, para você ver se ele vai. Vai não. Vamos adorar lá em Betel, vamos. Você vai em Betel, depois você vai em Jerusalém comigo. Vai. Opa. Continua o texto e diz assim, mesmo depois disso tudo ele não se converteu, não é verdade? Versículo e consagrava para estes altares todo aquele que tivesse ambição de virar sacerdote. No 34. Portanto, esse foi o pecado da família de Jeroboão, que provocou a sua queda e o seu extermínio sobre a face da terra. Amém? Acabou por aí? Claro que não. Quem morreu foi quem? Foi o homem de Deus. Jeroboão continuou vivo. O Senhor desiste de Jeroboão? Claro que não. Vamos continuar. Capítulo 14, versículo 1. Porquanto, aquele tempo, o filho do rei Jeroboão, que se chamava Abião, ficou muito doente. Adivinha o que ele fez quando o filho dele ficou doente? Olha que interessante. Então Jeroboão solicitou a sua esposa: levanta-te, veste um disfarce para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão, e vai a Siló, onde está o profeta Aias, aquele que me predisse que eu reinaria sobre todo este povo. Leva contigo 10 pães, um bolo, um pote de mel, e vai ter com ele. E pergunta o que vai acontecer com o nosso filho, e ele te dará a resposta. Aonde ele foi buscar a resposta? Do homem de Deus. O homem de Deus tinha profetizado para ele que ele ia se tornar rei, e ele se tornou rei. Só que acho que ele não tinha muita moral lá não, né? Porque a mulher teve que ir disfarçada, né? Então, mas de quem ele queria disfarçar ele? De Deus. Nossa, tadinho. Versículo 4. A mulher conivente assim fez a esposa de Jeroboão. Levantou bem cedo, foi a Siló, entrou na casa de Aias. Ora, este não mais conseguia enxergar, porquanto a velhice já lhe paralisava os olhos. O homem era cego, igreja. É a primeira vez que eu vejo alguém se disfarçar com cego, não reconhecer. Ao você ver o nível de inteligência dos mundanos, né? Então vai lá, veste uma coisa, se disfarça para ele não te reconhecer. E o homem era cego. Mas continua. Mas e a velha dissera, olha o que o Senhor falou para o cego. E a velha dissera: eis que aí vem a esposa de Jeroboão para te pedir um oráculo a respeito do filho que está doente, e tu lhe dirás isso e isso. Olha que interessante. Jeroboão querendo tapear Deus, mandou a mulher se disfarçar e ir lá no profeta cego. Deus falou para o profeta cego: ó, ela está vindo aí. E você vai falar, e o filho dela está doente. Você vai falar assim, assim, assim. Olha só que interessante. Ela virá fazendo-se passar por outra pessoa. Que beleza.
Logo que Aias ouviu o barulho de seus passos junto à porta, disse: entra, esposa de Jeroboão. Tem cabimento? Imagina a mulher toda disfarçada, nem abriu a boca para falar assim, ele conheceu a voz, nem abriu a boca, nem escuta os passos, tipo, entra, esposa de Jeroboão. Olha que presepada. Por que está disfarçada assim? Essa palavra é muito interessante. Pois eu fui enviado a ti com a missão de te entregar uma triste mensagem. Você está disfarçando? Porquanto volta e diz a Jeroboão. Olha o que quer você dizer para ele. Ele deixou o meio falar alguma coisa? Não falou nada não. Agora os profetas de hoje, como é que é? O profeta de hoje é mais esperto que esse aqui. Eles deixam você chegar, né? Aí eles perguntam o seu nome. Aí você fala o seu nome. Aí você fala que você está triste, que você está emocionalmente abalado. Aí, mais no final da conversa, ele fala o seu nome. Você mesmo falou. Nossa, ele sabe até meu nome. Aí você é um profeta mesmo. Aí você fala que está passando por uma tristeza profunda, que seus relacionamentos não dão certo. Ele fala: realmente você se separou, né? Fala: olha, você sabe que eu me separei. Tudo que você fala para ele te revela, e você achando que está abafando. Agora nesse ponto é um homem de Deus que é que boca fechada, não está nem enxergando, só os passos ouvindo. Fala: oi, mulher de Jeroboão, entra aqui que eu tenho uma triste notícia para te dar. Vem cá. Porquanto volte e diz a Jeroboão: assim diz Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel. Olha só o que Deus está dizendo para ele: eu te escolhi e exaltei entre o povo e te constituí líder sobre Israel, meu povo. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você se tornou rei, não foi porque você era um bambambam, não. Foi porque eu te escolhi. Então você não precisa fazer altares de adoração para o povo não ir lá em Jerusalém, não, porque isso era a minha vontade. Não é a sua técnica e estratégia, não. Continua e diz assim: tirei, o Senhor dizendo na igreja, tirei o reinado da família de Davi e o dei a ti. Contudo, não tens agido como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, buscando fazer somente o que era certo aos meus olhos. Versículo 9: mas tu tens praticado o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. Chegaste ao ponto de construir para ti outros deuses e imagens de fundição para provocar a ira, e viraste as costas para a minha pessoa. Por isso farei vir a desgraça sobre a casa de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último dos homens de sua família em Israel, que não são capazes de urinar na parede, seja escravo ou seja livre. Varrerei os descendentes de Jeroboão até o fim, como se varre o esterco queimado, até que não reste mais qualquer vestígio. Dos que pertencem a Jeroboão, os cães comerão os que morrerem na cidade, e as aves do céu se fartarão com os que morrerem no campo. Assim falou Yahvé. Vocês estão entendendo, né? Pô, isso é tão ruim, mas tão ruim, você não vai ser nem sepultado. Os da sua família que morrer na cidade, os cachorros vão comer, e os que morreram no campo, as aves comem. Aí a mulher ficou pensando, né? E eu vou falar o quê? Porque eu vim perguntar do menino, né? Aí no versículo 12: agora, pois, levanta-te e vai para sua casa. Quando entrares na cidade, o menino morrerá. Todo Israel o planteará e o sepultará. Dos que pertencem a Jeroboão, este é o único que será sepultado, porque só nele Yahvé, o Senhor Deus de Israel, percebeu algo de bom e agradável aos seus olhos. Presta atenção, gente. Há uma coisa bem séria nesse ponto aqui. Vocês perceberam? O rapaz tinha algo de bom nele, porém o seu pai era tão ruim, mas tão ruim, que nem ele foi poupado.
O que eu estou dizendo é o seguinte: muitas vezes a nossa família sofre pela nossa desobediência. O cristão ao nosso entorno sofre pela nossa desobediência, e principalmente os filhos. Os filhos sofrem. A gente faz uma má escolha e quem sofre? Os filhos, né? Vamos lá, a mulher que casa em julgo desigual, em desacordo com a palavra, né? Casa contraste. E tem deixa eu ver o que é a pena de casa. Como que eu posso falar uma palavra sem ser muito agressivo? Tem um satanás dentro de casa, né? O que acontece? Quem que sofre? Os filhos. Satanás sai do boteco, volta, bate nas crianças, né? Bate na mulher, faz um alvoroço dentro de casa, as crianças crescem tudo traumatizadas, né? Às vezes se voltando contra o Senhor, porque fala: como é que Deus existe, eu estou sofrendo esse tanto. Então gera toda uma problemática por causa das nossas escolhas. Não é assim que funciona? Olha só, quando a gente escolhe servir a Deus, vou só explicar para vocês: eu escolho servir a Deus, aí meus filhos também têm essa escolha? Não, eles vêm naturalmente. Olha lá, está aqui, ó, vou julgar o meu exemplo de novo. O Carioca e a Karina escolheram servir ao Senhor. Foi escolha deles? Foi. O Gilgal escolheu? Não, foi obrigado a vir, né? Agora está vindo. Não sei se por escolha ou por obrigação, mas está vindo, né? A Jennifer escolheu? Não escolheu, mas está vindo. A Brisa escolheu? Nem tem idade para escolher, mas está vindo. Por quê? Quem escolheu? Os pais. Se os pais escolhem ir para o satanismo, aonde eles estariam nessa manhã? Em lugar nenhum, dormindo, porque satanista é de noite. Então estaria dormindo no colo de Satanás com as crianças. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque a escolha dos pais reflete diretamente na vida dos filhos. Você pode analisar. O pai faz uma atividade física. O que o filho faz? Uma atividade física. O pai gosta de andar de moto. O que o filho faz? Anda de moto. Os filhos seguem o exemplo dos pais. Assim funciona. Então, as escolhas dos pais, elas refletem na vida dos filhos. Não é isso? Se o pai fala assim: eu vou buscar uma melhora de vida, eu vou prosperar, né? Financeiramente falando, vou me esforçar mais, vou seguir os conselhos do Senhor, e ele começa a prosperar financeiramente, quem que é abençoado junto com ele? Os filhos. Se o pai passa fome, quem que passa fome junto? Então, se o pai obedece, as bênçãos decorrentes da obediência vem para quem? Para toda a família. Se o pai é desobediente, as maldições da desobediência vem para quem? Para toda a família. Então você vê que complicado. O Senhor achou algo de bom no menino, e a recompensa disso é que ele vai ser enterrado, porque os outros o Senhor não achou nada de bom. Então infelizmente vão ser mortos e os animais vão comer. Continua e diz assim, e Yahvé estabelecerá sobre Israel um rei que exterminará toda a casa de Jeroboão. Qual que é o medo de Jeroboão, igreja? Por que ele fez os postos de idolatria? Qual que era o medo dele? Perder o reinado, o Roboão, não é isso? Aí Deus fala o quê? Eu que te dei esse reinado e agora eu vou exterminar todo mundo. Ou seja, o que mais você estava temendo acontecer é o que vai acontecer. E todas as suas atitudes para não perder o reinado é o que te levou a perder. Estão entendendo isso? Ele estava com medo de perder o reinado. Aí ele tomou essas atitudes, né, de montar postos de idólatras aí para o povo não ir para Jerusalém, para o povo permanecer ali, para ele continuar reinando. E isso que ele fez foi o que levantou a ira de Deus contra ele, que vai exterminar ele e toda a sua descendência. Ou seja, ele vai perder o reinado para sempre, por causa da atitude que ele tomou para segurar o reinado. Não entendi, vou facilitar.
Às vezes a gente fala assim: deixa eu tomar conta de tal coisa, deixa eu fazer dessa maneira, porque aí vai dar certo. E quanto mais a gente faz dessa maneira, aí dá errado. Eu vou ser bem claro. Tem gente que confia em coisas do mundo. Aí tem gente que fala assim: eu não sou anti-vacina nem a favor da vacina, não vem? Mas aí tem gente que fala assim: eu vou me vacinar, porque aí eu não pego doença de jeito nenhum. Vou me vacinar e não morro, né? O que acontece? Pega a doença e morre. O outro que não se vacinou permanece vivo. Então às vezes a gente vai se fortalecer em uma área, deixando Deus de lado, e Deus age justamente naquela área. Olha que coisa interessante. Eu vou deixar de ir nos cultos para me preservar meu serviço, senão eu vou ser mandado embora. Então, para mim não ser mandado embora, eu vou dar um tempinho nos cultos. Aí o que Deus faz? Rua, perde o serviço. Perdeu a Deus e perdeu o serviço. Por quê? A bênção está ligada à obediência. É só um exemplo para a gente poder entender. Então, às vezes a gente busca algo por nossas forças, quer manter aquele algo por nossas forças, mas Deus é quem nos coloca, Deus é quem faz, Deus é quem dá e Deus é quem tira. Amém? Tem esse pastor aí, que agora foi excluído da igreja. Está todo mundo contando a história, mas parte da história ficou escondida. Parte da história, um pastor nosso aqui, o pastor Carlão, era o pastor daquela igreja. E esse pastor que foi excluído agora fez a mesma coisa com ele, só que não da mesma maneira. Excluiu ele, trocou as fechaduras e tomou a igreja. E certamente o que ele mais temia era o quê? Perder a igreja. Então o que eu vou fazer? Vou expulsar o outro e vou mudar as fechaduras, com medo de perder a igreja. Aí o que Deus faz? Agora não tem mais nada. Nem a igreja, nem as fechaduras, nem os membros. Quem é a igreja? Somos nós. Se os membros fazem uma assembleia e falam: exclui o pastor, acabou. Então vocês entendem que é Deus que faz? Então a pessoa, depois disso tudo, a pessoa se apega em Deus, tenta se esforçar, estuda, excede até em zelo, um zelo excessivo, mas não teve o conserto. Então não adianta passar por cima das coisas e achar que está tudo certo. Tem coisas que precisam ser consertadas, mas eu não consigo, então eu vou passar por cima e deixa quieto. Não. Tem que ser consertada, senão lá na frente vem a cobrança. É basicamente assim: você semeou uma semente ruim, para aquela semente não germinar e você não colher, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Arrancar fora, se arrepender de ter plantado. Vou buscar, vou arrancar fora, vou ter prejuízo, porque tem prejuízo, tem? Você planta, depois você se arrepende que plantou, você tem prejuízo, tem ali os entraves. Não é pensando que vai de boa, não, vai ter o prejuízo, mas você vai se arrepender e vai mudar aquela plantação. Amém? Agora não, deixei lá a semente, vou plantar outra aqui, vai crescer aquela que você plantou também. Você não se arrependeu? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, o rei aqui, ele não se arrependeu de nada. Ele queria, na verdade, era segurar o seu reinado. E a coisa foi ficando só pior. E continua e diz assim, versículo 14: e Yahvé estabelecerá sobre Israel um rei que exterminará toda a casa de Jeroboão. E Yahvé fará Israel vacilar e tremer como um caniço que se agita na água. Arrancará Israel dessa boa terra que concedeu aos seus antepassados e dispensará do outro lado do rio, o Eufrates, porque construiu e ergueu seus postos sagrados, provocando a ira do Senhor. Aí presta atenção na condição do líder. O líder vai ter sua família exterminada. E o povo que seguiu o líder? Os inocentes. Não, o povo que seguiu o líder vai ser expulso da terra boa que Deus deu para ele. Vocês estão entendendo? Então, não pensa que a responsabilidade é só do líder. A maior responsabilidade, quem foi mais cobrado? O líder, o rei. Por que ele foi mais cobrado? Porque a palavra de Deus ensina: quanto mais lhe é dado, mais lhe será
será cobrado. Ele tinha autonomia para falar: nós vamos destruir os postigos, nós vamos adorar somente a Deus, nós vamos fazer assim, assim, assado. Ele tinha, mas ele fez o quê? Preferiu fazer de forma errada, de forma contrária. E quem estava com ele? Rodou junto. É que nem aquela família. Está lá a esposa e o esposo, né? Aí os dois crentes. Um crente da igreja dos homens, o outro crente da igreja de Deus. Aí ele fala assim: não vou seguir ele lá, porque como é que ele vai ficar sozinho naquele lugar? Né? Outro fala assim: nossa, mas fulano é tão bonzinho, como é que eu vou sair daquele lugar? Como é que eu vou deixar aquela pessoa? O povo lá é tão bom, tão legal, não tem como. E aí o que acontece? Eu vou agradar mais aos homens do que agradar a Deus. Então assim funciona. Aí as pessoas estão preferindo: mas fulano de tal é bonzinho. Então quando eu vou olhar para o pastor, eu não preciso ver se ele é bonzinho, eu preciso ver se a vida dele é de acordo com a palavra. Agora, se ele é bravo, se ele não é bravo, se ele trata bem, se ele não trata bem, se ele elogia, se ele não elogia, isso tudo são coisas não primárias. A primazia não é essa, né? O pastor fica rasgando seda: igreja, que bênção, como vocês estão bonitos hoje, que maravilha, não sei o quê. Isso não quer dizer nada. Eu preciso saber se o padrão é esse. Não adianta eu falar que você está bonito, mas quando você se arrebentar eu falar assim: vira. Não adianta. Então a gente precisa cuidar, aconselhar, e na maioria das vezes o conselho não é o que a gente gostaria de ouvir. Mas como é que o povo está? Contrariando, igualzinho. O que foi buscar, o que foi dar orientação, estava igual o que estava sendo orientado. E o povo fica da mesma forma. Aí alguém está pensando: nossa, por que o Felipe não ouviu o pastor? Mas está do mesmo jeito, está igualzinho o Felipe, né? Só não está por fora ralado, está por dentro, que é pior. Porque o ralado de fora, segundo o médico, daqui 4 dias, à tarde já sarou. O médico só deu 4 dias de atestado para ele. Então à tarde já sarou. De tarde já está bem, graças a Deus. Agora, o interno é mais difícil. Às vezes a pessoa passa uma vida inteira doente internamente. Por quê? Porque desobedece a palavra do Senhor. E se esforça em fazer isso, porque não é fácil desobedecer. Às vezes a gente acha que desobedecer é fácil, mas não é. Você tem que se esforçar. Então você vê, ele teve que mandar fazer altares idólatras, ele teve que mandar construir bezerro, ele teve que formar sacerdotes que não eram sacerdotes. Então dá trabalho. Desobedecer a Deus dá trabalho. Da mesma forma que obedecer dá trabalho, desobedecer dá trabalho. E a gente prefere o quê? Muitas vezes desobedecer. Por quê? Da desobediência, porque a desobediência é a nossa vontade e não a de Deus. Então, por eu estar fazendo a minha vontade, eu muitas vezes pago um preço muito alto. Não é assim que funciona? É bem simples. Vou dar um exemplo de novo. A pessoa está lá, aí já escutou o pastor explicando isso aqui, ó. Um financiamento de um carro velho de 10 mil. A pessoa vai pagar R$ 1.500 de documentação. Amém? Depois ela vai pagar 20 prestação de R$1.000 e deu 5 de entrada. Amém? Fizeram as contas, acompanhou aí? 5 de entrada com 20 de prestação, quanto deu, Felipe? 26.500 com a taxa do financiamento. Quanto vale o carro? 10 mil. E por que a pessoa comprou? Porque era a vontade dela. Então eu vou comprar e pronto, acabou. Vocês entenderam por que funciona assim? Porque é a vontade dela. Mas ela poderia, se ela tem, olha só, se ela tem condição de pagar 20 prestação de R$1.000, ela tem condição de guardar 10 meses de R$1.000. Sim ou não? Então o que ela poderia fazer? Guardar 10 meses de R$1.000 e economizar 3 anos da sua vida. Mas o que ela faz? Deixa eu fazer a minha vontade. Então vai. É basicamente isso que Deus faz. Deus fala: espera que eu vou te entregar. Aí você fala: deixa comigo que eu vou financiar. Então vai, continua, não tem problema nenhum, né? Deus fala: não faz assim. Você fala: não, deixa que eu vou fazer. Então vai, continua. Não segue a vontade do Senhor, não, segue a sua, que é bem melhor. Em tudo assim, em tudo a gente vai ser orientado, né? Faz de uma forma, faz da outra. A gente sempre encontra a palavra do Senhor. Olha o resultado final disso tudo. Continua. 16. Ele abandonará Israel
causa dos pecados que Jeroboão cometeu e que fez Israel cometer. Ou seja, ele não só pecou, como fez também toda a nação pecar. Então a esposa de Jeroboão levantou-se e partiu para Tirsa. Assim que chegou à soleira da porta da casa, o que aconteceu? O menino morreu. Sepultaram o menino e todo Israel pranteou, chorou, né? Como dissera Yahvé por intermédio do seu servo Aias, o profeta. O restante da história de Jeroboão, as guerras que fez o seu governo, tudo isso está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. O tempo que Jeroboão reinou foi 22 anos, e ele descansou com seus pais, e seu filho Nadab foi o seu sucessor. Morreu um pouco tempo depois de Nadab, foi bem menos que durou. Mas veja bem, ele passou quantos anos? 22 anos em desobediência. E daí, pastor? Confere quantos anos você está na igreja, vê se você já ganhou dele ou não. Amém? Basicamente é só isso que a gente precisa. Ah, eu estou com 10, estou com 5, ótimo. Quer chegar nos 22? Ah, eu já estou com 30, ótimo. Quer bater todos os recordes de obediência? Qual será o troféu? Então, que a gente possa sair daqui refletido, reflexivo, melhor dizendo, né? Não refletido, é refletir a luz do Senhor também, mas reflexivo, pensando, por que será que Deus fala tanto em obediência? Por que esse disco não muda? Por que não vira isso? Por que é tanto obediência, obediência, obediência? E você percebe que a gente tem falado um pouco sobre pecado, 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 é mais sobre desobediência. Por quê? Beber água é pecado? Não. Comer pão é pecado? Não, se não for rebeldia. Amém? Então o pecado não é comer pão, o pecado é rebeldia. O que é o pecado da rebeldia? É o pastor pedir para você pegar um copo d'água e você não pegar. É isso? Claro que não. O pecado da rebeldia é desobedecer a palavra do Senhor. Amém? Aí o cara fala assim, ele está falando mal do pastor, ele é rebelde. Não, ele é fofoqueiro quando fala mal. Rebelde é quem não obedece a palavra. Entendeu? Então, quando a pessoa não obedece a palavra, ela é rebelde. Então, às vezes a gente está dentro da casa do Senhor, mas está em rebeldia, ou seja, em desobediência à palavra. Amém? Glória a Deus por isso, igreja. Aleluia, que bênção, né? Felicidade total hoje no livro de premissas, que bênção. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer ao Senhor tudo que Ele nos falou aqui essa manhã.